Olá! Hoje o primeiro parágrafo vai trabalhar um pouquinho de prosa, né? A gente vem trazendo poesia esses últimos dias, mas eu reencontrando alguns livros aqui, ontem tive a grata surpresa de reencontrar o Mário Benedetti. O Mário Benedetti é um autor uruguaio e que eu conheci, na verdade, em 2009 e estou relendo agora. Então a gente vem para a prosa hoje, mas com uma prosa muito poética. O Benedetti escreve de uma forma muito elaborada e realmente eu acho que o Benedetti ele é um daqueles escritores que você se apaixona. Você pega o primeiro livro e de repente você vira fã, você quer ler tudo, né? O Primavera no Espelho Partido, ele tem uma estrutura muito legal também, né? Ele é um livro, é uma obra que a gente chama de polifônica. Polifônica, várias vozes, né? Várias vozes em diálogos no mesmo texto. E ele divide esse livro em microcapítulos e cada capítulo ele é a voz de um personagem, tá? Então, por exemplo, o primeiro capítulo, microcapítulo, se chama Intramuros e quem fala nesse capítulo é o Santiago, que é um uruguaio que está preso, um preso político. Ele já está preso há quase 5 anos, né? E então, sempre quando o Santiago for falar, você vai encontrar esse intramuros, né? Aí depois tem a esposa do Santiago que está exilada, a esposa e a filha tem que ir para a Argentina, né, no exílio. E então tem a narração da Graciela, que é a esposa, que na verdade é narrada em terceira pessoa, né? Tem os diálogos dela, mas ela não tem ela não se coloca diretamente, né? Ela tem um narrador cujo foco narrativo tá nela, mas que não tem uma voz própria ali. E tem o pai do Santiago que também foi para esse exílio com a Graciela, e tem um companheiro de ideologia, né? Um amigo do Santiago que também está no exílio, né? Então você vai identificando essas vozes não estão em diálogo o tempo todo, mas isso confere, na verdade, uma riqueza de estilo para o texto, uma leveza muito interessante, né? Uma alternância de tons. Né? Então o preso político ele está numa situação de contemplação e de tristeza, de desespero e ao mesmo tempo de reclusão da vida real, né, do tempo real, das coisas que vão acontecendo quando você está no dia a dia. Então a narrativa dele é muito tem um ritmo muito próprio. E aí quando a gente vai ver a esposa que tá no dia a dia, cuidando da filha, num outro país, tendo que enfrentar vários outros desafios, tem uma outra vivência. Então o livro ele tem tempos diferentes, né? Ele tem velocidades de ação diferentes. Isso torna a leitura muito interessante. Outra coisa sensacional que eu acho é a relação entre política e literatura, né? Então a literatura traz pra gente, nesse caso da Primavera no Espelho Partido, ele está tratando de um período da história do Uruguai que passou pela ditadura, né? Assim como muitos dos nossos países aqui da América do Sul, e nós passamos também. Mas ele não trata, obviamente, como as notícias do jornal e os livros de história. Ele vai justamente mostrar como essa ditadura, como essa repressão, como esse regime atingiu a vida das pessoas no nível micro, né? Não só no macro, mas nas relações humanas, como que esse casamento, né? O Santiago é casado com a Graciela, eles têm uma filha pequena, como isso se dá nesse exílio, né? Nessa separação forçada, que não é uma separação, mas é uma separação de fato, como isso muda as pessoas e como isso as afeta, né? Então é sempre bom a gente se lembrar desses períodos que muitos de nós nem vivemos, ou éramos criança, ou nem percebemos na época, ou aprendemos na escola de uma forma totalmente
filtrada, né, que é a ditadura, e você perceber essas outras vidas que nós não vivemos, mas por meio da literatura a gente vive e tem um entendimento maior, tá? Então eu recomendo muito Mário Benedetti e Primavera no Espelho Partido. Hoje especialmente nós vamos ler o primeiro parágrafo. Na verdade eu vou tentar ler para vocês o primeiro capítulo, que é bem curtinho, tá? Que aí a gente tem um entendimento desse tom do Santiago e vocês vão poder ir a esse livro buscando, se interessarem, buscando os outros tons das outras personagens, que é muito, muito legal. Então vamos lá. Intramuros. Esta noite estou só. Esta noite estou só. Meu companheiro, algum dia você saberá seu nome. Está na enfermaria. É boa gente, mas de vez em quando não é tão mal ficar sozinho. Posso refletir melhor. Não preciso armar um biombo para pensar em você. Você vai dizer que 4 anos, 5 meses e 14 dias é tempo demais para se pensar. E tem razão, mas não tempo demais para pensar em você. Aproveito para escrever porque há lua, e a lua sempre me tranquiliza, é como um bálsamo. Além do mais, ilumina, mesmo que precariamente, o papel. E isso tem lá sua importância porque não temos luz elétrica a essa hora. Nos 2 primeiros anos não havia nem mesmo a lua, de modo que não me queixo. Sempre tem alguém que está pior, como conclui Esopo. E até pior do que o pior, concluo eu. É curioso. Quando alguém está fora e imagina que por uma razão ou outra poderia passar vários anos entre 4 paredes, pensa que não conseguiria aguentar, que seria simplesmente insuportável. No entanto, é suportável, como pode ver. Eu, pelo menos, suportei. Não nego que passei por momentos de desespero, além daqueles em que o desespero inclui sofrimento físico. Mas agora estou me referindo ao desespero puro, quando se começa a calcular e o resultado é esta jornada de clausura multiplicada por 1000 dias. Apesar de tudo, o corpo é mais adaptável do que o espírito. O corpo é o primeiro a se acostumar aos novos horários, às suas novas posturas, ao novo ritmo de suas necessidades, a seus novos cansaços, a seus novos descansos, a seu novo fazer e ao seu novo não fazer. Se tem um companheiro, você pode inicialmente considerá-lo um intruso, mas pouco a pouco vai se transformando em interlocutor. O de agora é o 8º. Creio que me dei bastante bem com todos. O duro é quando os desesperos não coincidem e o outro contagia com os dele ou você com os seus. Também pode acontecer que um dos dois se oponha frontalmente ao contágio e que essa resistência origine um choque verbal, um enfrentamento. E nesses casos, justamente, a condição de clausura é de pouca ajuda e, ao contrário, exacerba os ânimos. Leva um e outro a pronunciar afrontas e até a dizer, algumas vezes, coisas irreparáveis, que em seguida têm seu significado agravado pelo simples fato de que a presença do outro é obrigatória e, portanto, inevitável. E quando a situação se torna tão difícil que os ocupantes do lugarzinho nem sequer se dirigem à palavra, então essa companhia embaraçosa e tensa deteriora a pessoa muito mais e mais rapidamente do que a solidão total. Por sorte, nesse já longo histórico, tive um único capítulo deste estilo e durou pouco. Estávamos tão cheios desse silêncio em 2 vozes que uma tarde nos olhamos e quase simultaneamente começamos a falar. Depois foi fácil. Há aproximadamente 2 meses não tenho notícias suas. Não pergunto o que houve porque sei o que houve e o que não. Dizem que dentro de 1 semana tudo se regularizará outra vez. Tomara. Não sabe como uma carta é importante para qualquer um de nós. Quando tem recreio e saímos, sabe-se imediatamente quem recebeu carta e quem não. Há uma estranha luz nos rostos dos primeiros,
embora muitos tratem de esconder sua alegria para não entristecer ainda mais os que não tiveram essa sorte. Nas últimas semanas, por razões óbvias, todos estávamos com caras jururus, e isso também não é bom. De modo que não tenho resposta para nenhuma de suas perguntas, simplesmente porque careço de suas perguntas. Mas eu sim tenho perguntas. Não as que conhece sem necessidade de que eu as faça, e que, diga-se de passagem, não gosto de fazer para não lhe dar a tentação de um dia, brincando, ou o que seria mais grave, a sério, responder não. Queria simplesmente perguntar pelo velho. Há muito que não me escreve, e neste caso tenho a impressão de que não existe qualquer outro motivo para que eu não receba cartas. Somente faz muito tempo que não me escreve, e não sei porquê. Repasso, às vezes, só mentalmente, é claro, o que consigo lembrar de ter escrito em algumas de minhas breves mensagens, mas não acho que houvesse nelas nada que o ferisse. Você o via com frequência? Outra pergunta, como está indo Beatriz na escola? Em sua última cartinha, tive a impressão de notar certa ambiguidade em suas informações. Você já percebeu o quanto sinto sua falta? Em que pese minha capacidade de adaptação, que não é pouca, essa é uma das faltas às quais nem o espírito, nem o corpo se acostumaram, pelo menos até hoje. Chegarei a habituar-me? Não creio. Você se habituou? Essa é a primeira fala do Santiago, né? Uma carta à esposa da prisão. E o livro todo é muito tocante e muito intrigante também. Recomendo para vocês, Mário Benedetti, Primavera no Espelho Partido. E se vocês conhecem Benedetti, tem algo a comentar, por favor, deixe seus comentários, curtam, inscrevam-se no canal e a gente continua essas leituras por aí. Um abraço.